Podeis ir assentar, a igreja pode se assentar. Enquanto estávamos lá dentro do hospital, Deus colocou em meu coração que assim que tudo passasse, a gente fizesse esse culto, né, em ação de graças por tudo que Deus fez. E essa semana eu estava em oração falando: Senhor, usa-me, Senhor, que eu possa passar para a igreja aquilo que o Senhor me fez, porque foram muitos milagres. Nesse momento a gente vai estar em oração e eu me coloco à disposição do Senhor, que eu possa ser canal de bênçãos na vida de vocês, porque quando alguém vem aqui dar um testemunho, ele serve para edificação, né, da igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, oh Deus, eu não tenho palavras para te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo cuidado, pelo amor que o Senhor teve conosco, Senhor. Enquanto estávamos passando por este vale, mas sabemos que o Senhor nunca nos abandonou. E hoje, Senhor, eu me coloco à disposição, que o Senhor possa me usar com o teu poder e a tua graça, para falar dos teus feitos, dos teus milagres, das tuas maravilhas, ó Pai, em nosso meio, em nossa vida. Nós te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. O slide. Então, assim, como os irmãos sabem, Letícia, ela nasceu com cifose e escoliose. Era um problema congênito, né? Então, assim, desde os 9 anos, a gente fazia acompanhamento lá em Valadares. Muitas pessoas me perguntam assim: ela sentia muita dor? Como que você descobriu? Eu costumo dizer o seguinte: a gente descobriu porque eu sempre fui muito obediente à minha mãe. Eu lembro que eu trabalhava e minha mãe ficava com Letícia. E ela falou assim: Renata, leva a Letícia no médico, ela está ficando muito curvada. Na época, a gente sem plano. Em obediência à minha mãe, eu levei. Paguei uma consulta particular. Chegando lá, o doutor Leandro falou assim: olha, ela precisa fazer RPG. Levei ela para a clínica para fazer o RPG. E chegando lá, a doutora Tasmini falou assim: ô mãe, a situação dela não é tão simples, não. Ela precisa passar por um especialista. E nos indicou, né, lá em Valadares, na clínica COI, que é Centro Ortopédico Especializado, Dr. Alcides. O Dr. Alcides, ele é especialista em coluna, é referência na região. E desde 2017, Letícia faz esse acompanhamento, início de 2017, com o Dr. Alcides. Na época, usou colete, não funcionou, porque era um problema congênito. E quando foi em 2020, voltamos lá, em Valadares, e eu lembro que ele falou assim: agora é só indicação cirúrgica. E, na ocasião, eu lembro que Letícia chorou dentro do consultório. Ela tinha apenas 12 anos. E eu falei: Letícia, Deus está no controle. Mas aí veio a pandemia e não foi possível fazer a cirurgia em 2020. Aprove o Senhor ser no ano de 2022. No dia 11 de agosto, às 9 horas da noite, demos entrada no hospital. Eu falo assim que desde o primeiro dia que a gente pisou os pés naquele hospital, Deus, ele preparou tudo. A oração que a igreja fez, que a irmã Janilda fez, colocando na presença do Senhor cada pessoa que cuidaria de Letícia, cada pessoa que estaria no bloco cirúrgico, Deus, ele ouviu. Em tudo, Deus estava no controle. Todo momento. Não teve um momento que Deus perdeu o controle. E eu lembro que a gente foi fazer a internação, o nosso plano de enfermaria, e não tinha vaga. A gente ficou uma meia hora esperando, aí por fim liberaram um apartamento. O apartamento era mais chique do que o hotel que a gente ficou, como vocês imaginam, né? Então, assim, Deus preparou, a gente foi para o quarto e Letícia estava tranquila. No dia seguinte, ela precisava acordar muito cedo para tomar um banho de clorexidina, que é tipo um antisséptico, um sabonete, e ela acordou às 4h30, tomou esse banho, um banho gelado. E em todo momento Letícia estava tranquila, porque a gente sempre falou: Letícia, Deus está no controle. E a previsão da cirurgia eram 6 horas, né, de duração. E eu lembro que às 6h40 Letícia entrou por aquela porta ali, às 6h40 da manhã. Eu lembro que no dia eu fiz uma lista de transmissão, porque
a emoção, né, assim, a ansiedade, ela era grande, então eu não conseguiria responder cada pessoa. Eu lembro que eu fiz a transmissão com algumas pessoas e a cada momento que tinha aqueles boletins médicos, que eles chamavam quem estava esperando e dava, né, a notícia, a cirurgia tem andamento, a cirurgia, né, e eu mandava notícias no grupo. Eu lembro que quando deu 1h da tarde, meu bem, vai almoçar, e eu fui comer um salgado assim, porque eu tinha que comer, que eu tinha que esperar. Deu 2h da tarde e nada. Visão de 6 horas, ela ficou 10 horas dentro do bloco cirúrgico. Eu lembro que foi uma emoção quando ela saiu. Eu até falei assim, ela está acordada? Porque assim, a previsão era 1 dia na UTI, 2 no quarto e a alta. E quando falava UTI, eu pensava assim, a UTI é aquele lugar, né, que a pessoa vai estar entubada. E eu imaginei isso. Mas não, a Letícia saiu do bloco cirúrgico acordada, com dor, mas acordada. E ela foi encaminhada para a UTI. Aí começou os milagres. Eu lembro que a dor foi insuportável. Ela sentia a dor e eu sentia, acho que uma dor maior. E foi quando a gente presenciou o primeiro milagre. Eu lembro que Letícia falou assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, me ajuda. E dentro daquele hospital, Deus me deu uma intrepidez tão grande que, na frente de qualquer pessoa, eu levantava minha voz em oração. E a técnica de enfermagem foi na farmácia buscar morfina, porque ela estava com muita dor. E eu levantei minha voz e eu orei. E quando eu falei amém, Deus tirou. Ele tirou toda a dor. Não saía mais uma lágrima dos olhos dela, porque Deus tinha feito o primeiro milagre dentro daquele hospital. E quando a técnica chegou, ela não entendeu. Ela aplicou a morfina, mas Letícia não tinha mais dor. E durante essa primeira cirurgia, eu lembro também que teve uma outra situação que não foi fácil. Igual eu falo assim, eu até falo umas 4, mas eu acho que foi mais vezes, que eu achei que eu ia perder minha filha. Uns 2 dias depois, ela teve uma pressão, na realidade, assim, no pós-cirúrgico, ela teve a pressão muito alta, ela ficou com taquicardia, né, os médicos sem entender. Eles até deram a explicação seguinte, pelo fato de ter 15 anos, ela ainda está na fase infância e fase adulta. E eles falavam assim, olha, ela está com essa pressão alta, mas quando vocês saírem do hospital, 15 dias depois, pode ser que ela não tenha mais. Só que ela teve, nos primeiros dias, a pressão dela foi a 22. Foi 22, os batimentos cardíacos a 200. E eu, como mãe, no dia anterior, até tinha mandado mensagem para Léo. Eu falei, Léo, eu não estou preparada para entrar dentro do hospital, não. Eu preciso que Deus me faça uma guerreira. Porque no dia 11, a gente tinha ido durante o dia para colher o sangue dela, e ela quase não tem veia, e furaram ela várias vezes, e eu mandei essa mensagem, não sei se Léo lembra. Eu falei assim, Deus precisa me fazer uma guerreira, porque eu não estou preparada. Eu passei por 3 cesáreas, uma cirurgia 1 mês antes, mas eu não estava preparada. Mas Deus me preparou. Deus me fez uma guerreira. E eu lembro que, alguns dias depois que ela já estava na UTI, a fisioterapeuta tentou levantar ela, né? Porque tem que fazer a fisioterapia, tem que começar a andar. E eu estava dentro do quarto. Eu só vi os olhos dela virando. E eu lembro que eu saí chorando. Falei, doutor Alcides, minha filha está morrendo. Mas porque eu não entendia, né? Só que ela teve uma hipotensão postural. Na hora que ela levantou, a pressão caiu. Só que em menos de 5 minutos ela já estava assim, já tinha uns 6 médicos lá dentro do quarto dela, e ela foi para o oxigênio. A saturação caiu. E eu fui chorando lá para fora e comecei a orar. E Deus cuidou, Deus livrou. Teve um outro momento também. Como eu falei, a pressão dela ficava muito alta. Teve dias que ela tomava 12 comprimidos de uma vez, né? Ela tomava, na realidade, ela tomava 7 de uma vez, começava a fazer vômito, e eu falava assim, deixa aqui que daqui a 5 minutos ela toma o restante. Mas ela, como guerreira, ela tomava, era 12 comprimidos de manhã, eu acho que eram 8, 4 horas da tarde, e assim, muito remédio. A pressão dela não controlava, e foi isso. Foi difícil demais dar conta. E ela teve anemia, ela precisou tomar 4 bolsas de sangue, né? Toda vez que ela fazia um exame, falava, precisa de uma bolsa. Por fim, depois dessas 4 bolsas que ela tomou, ela não teve mais anemia, graças a Deus.
E eu lembro assim que, pelo fato da pressão dela estar muito alta, tinha dia que eu perdi o sono e eu ficava olhando, eu falava, ô Senhor, cuida da minha filha, porque eu ficava, parecia filme, não sei, eu falo filme de terror, porque ficava aquele monitor e toda hora apitava, porque quando fica muito alta, tem uma central lá perto dos médicos que apita lá também, então toda hora vinha técnico de enfermagem, vinha a enfermeira, vinha o médico, porque a pressão dela descontrolava. Do nada, subia, dava aqueles picos, o coração acelerava, e toda hora tinha médico lá dentro da UTI. Então, eu passava, às vezes, a noite acordada em oração, porque eu ficava com medo de dormir e Deus levar, e eu estar dormindo. Então, assim, eu passei muitas vezes a noite em claro, em oração, louvando aquele hino, eu cuido de ti, porque eu falava assim, se eu dormir, eu não vou ver minha filha partir. Foram dias muito difíceis, foram assim, dias que, se não fosse o Senhor, eu confesso que eu não teria aguentado. Muitas vezes parecia que tudo tinha fugido do controle. Mas eu posso afirmar que nenhum dia Deus perdeu o controle. Eu falo assim que, eu até costumo dizer que é como se a gente estivesse em alto mar. Mas Jesus, ele em todo momento, ele estava no barco. Tinha hora que vinha a calmaria, mas tinha hora que vinha a tempestade, vinha as ondas, jogava a gente para um lado, para o outro, mas Deus nunca deixava a gente cair, a gente naufragar, porque Deus estava ali sempre no controle. E ela foi transferida para o quarto, e no dia 20 de agosto, ela teve uma alta, Ela teve alta, tão sonhada alta, tinha passado do prazo, que era um dia na UTI, 2 no quarto, e alta, mas não. Ela ficou 10 dias no hospital e depois teve a alta. A nossa previsão era assim, a gente ficar 2 dias no hotel, para ela terminar de acostumar, porque cama hospitalar é uma coisa, cama de casa é outra. Então, a gente ia ficar 2 dias no hotel. A gente chegou lá 3 horas da tarde. Quando foi 8 horas da noite, ela teve febre. Eu falei, epa. Só que como ela estava tomando muita dipirona no hospital, eu falei assim, vou dar um comprimido de dipirona e amanhã eu entro em contato com o Dr. Alcides. Aí, no dia seguinte, de manhã, a gente tinha contratado um técnico de enfermagem para ir lá no hotel fazer o curativo nela. E depois que ele saiu, era 9 horas da manhã, meia horinha ele fez, saiu. E eu e meu bem, Davi, fomos para o restaurante buscar o café dela. E ela me ligou. Ela falou assim, mãe, eu estou morrendo de frio. Aí eu falei assim, Letícia, espera aí. Eu vou aí rapidinho, a gente estava no 7º andar e o restaurante era no primeiro. Eu falei, peraí que eu vou aí desligar o ar-condicionado. Quando eu cheguei, Letícia, ela se tremia dos pés à cabeça. Uma tremedeira. Eu só liguei para o meu bem e falei, meu bem, corre aqui, Letícia está passando mal. Ele chegou, ele orou e ela continuou. A pressão dela ficou alta na hora, ela teve febre e uma tremedeira, ela se tremia toda, se debatia toda. Como o Dr. Alcides, ele tinha falado, qualquer coisa, pode me ligar? Eu corri na receita, peguei o celular dele e liguei. Era por volta de 10 horas da manhã. Ele falou assim, olha, corre para o hospital com ela. Só que a gente estava no 7º andar, Davi, Letícia passando mal, o carro no estacionamento na rua de trás. Eu só olhei para o meu bem e falei assim, meu bem, eu vou chamar o SAMU, porque a gente não tem condição nenhuma de sair com ela daqui. E eu liguei para o SAMU, expliquei, e eles demoraram 20 minutos para chegar lá no hotel. E eles falaram, e nesse momento, nesses 20 minutos, eu agasalhei ela, coloquei casaco, coloquei edredom, meia. Quando eles chegaram, já tinha meio que estabilizado. E eles falaram, olha, ela teve uma crise de hipoglicemia, alimenta ela que ela vai ficar bem. Ok. O Dr. Alcides, ele estava indo viajar para a Hungria, e ele falou assim, Renata, se vocês quiserem ficar na cidade, amanhã eu posso consultá-la. A gente combina, eu vou lá no consultório e eu avalio ela. Mas se tiver febre de 39, aí tem que investigar. Por essa fala dele, eu fiquei preocupada, mas durante o dia foi tranquila, ela almoçou, a gente descansou. Aí quando foi à noite, tinha uma igreja próximo do hotel, meu bem falou assim, eu estou indo na igreja com o Davi. Aí eu lembro que eu falei assim, deixa eu olhar se Letícia está com febre. Quando eu coloquei o termômetro, deu 39,2. Eu só falei com ele assim, vamos para o hospital. Não vou incomodar de novo o Dr. Alcides. Vamos para o hospital. Aí eu troquei de roupa, coloquei a roupa nela e a gente correu para o hospital. Chegando lá, o ortopedista, ele entrou em contato com o Dr. Alcides e ele pediu para interná-la. Eu confesso que
eu jamais imaginaria que aquela febre indicaria que a gente passaria mais 51 dias no hospital. Mas como era febre, deu os 39, eu insisti, falei, não, vamos para o hospital. E no dia seguinte, o doutor Alcides chegou e já falou assim, eu já reservei o bloco cirúrgico. Eu confesso assim que eu brincava com eles, eu falei assim, eu fiz um curso de enfermagem, porque assim eu entrei lá não sabendo nada, né? Quando ele falou assim, a gente vai fazer uma reabordagem, não sabia o que era. Fiquei tranquila, acho que Deus até, né, deu essa tranquilidade para não me apavorar. Foi fazer essa reabordagem, ela entrou no bloco cirúrgico novamente às 8h30 da noite e saiu 11h30. Que depois que eu descobri que abriram a coluna dela toda, tinha tecido desvitalizado, necrosado, tinha líquido escuro e foi feita uma nova cirurgia. E durante essa segunda cirurgia, né? Durante essa segunda cirurgia, ela saiu da UTI às 11h30 da noite e ela sentiu muita dor. Aí eu comecei a orar. Como eu falei durante o louvor, eu falei, Letícia, vamos orar. E eu lembro que chegou um momento que estava insuportável e ela começou a bater na testa para ver se a dor na coluna melhorava. E eu falei assim, vamos orar. E ela orou. Em toda a existência eu nunca vi Letícia orar com tanta intensidade. E eu lembro que ela falou, mãe, vamos cantar a música do Vale. Eu falei, Letícia, que música? E se eu passar pelo vale? E ela começou a cantar. E eu comecei a passar mal. O quarto era pequeno, com banheiro. E eu lembro que eu saí, porque eu comecei a passar mal. Eu falei com a técnica de enfermagem, eu falei assim, olha, eu vou infartar. Deixa eu morrer aqui do lado de fora, porque eu não quero morrer na presença da minha filha. E isso foi assim, muito, muito tempo. A gente chegou às 11h30, e essa turbulência foi até às 4h30 da manhã. E tem um momento que os médicos, os enfermeiros, eles tiram para o descanso. E só tinha uma técnica de enfermagem lá no setor. E eu falei com ela, falei assim, eu vou morrer. E ela falou assim, você tem remédio? Eu falei, tem, está no armário. Aí ela foi, chamou o enfermeiro, ele veio e falou assim, os batimentos dela já estavam a 218 nessa segunda cirurgia, e a pressão estava 20. E ele falou assim, pelos sinais vitais dela, ela está sentindo muita dor. Eu vou entrar em contato com o médico. E ele me autorizou a ir lá no armário tomar meu remédio da pressão. E quando foi às 4h20, ele veio. Eu confesso que eu não lembro se ele falou que era uma dose maior de morfina ou uma outra morfina. Mas quando ele aplicou, ela falou assim, mãe, agora está fazendo efeito. E graças a Deus foi o último dia que ela sentiu dor. Porque de lá para cá ela não sentiu essa dor terrível. Ela não sentiu mais, porque Deus ali tirou. E eu lembro que ela dormiu. Eu não dormi. Eu fiquei acordada para, observar ela. Mas Deus tirou. E desde lá ela não sentiu mais essa dor. Foi uma dor assim insuportável. E ela passou 4 dias dentro da UTI de novo. E depois foi transferida para o quarto. E ela começou a melhorar, né? Essa segunda cirurgia foi no dia 22 de agosto. Começou a melhorar. E meu bem falou assim, Oná, vai ser culto de ceia, eu vou pegar Davi e vou, domingo de manhã, e na segunda de manhã eu volto. Eu falei, ok. Eu lembro que uns dias antes, irmã Yolanda, e ela estava com uma previsão de alta para o dia 5, na segunda-feira. Então, ele falou assim, eu vou e volto para buscar vocês. E eu lembro que a irmã Yolanda, ela falou assim, Renata, eu tenho orado e eu vejo Deus entregando uma grande vitória em suas mãos. E eu falava, Letícia, é a sua alta. Deus vai te dar alta. Só que aí eu não sabia que era outra vitória. Enquanto meu bem estava no caminho, aqui para Teoflotone, eu dei banho em Letícia, e o pessoal da limpeza tinha limpado o quarto. Não sei o que me deu, não sei se foi o cansaço já. Eu tirei o chinelo e fui buscar um hidratante no armário. Quando eu voltei, eu pisei no banheiro e escorreguei. Eu falo assim que Deus cuidou. Mesmo no momento difícil, Deus ele não perde o controle e Ele não nos desampara. Se eu tivesse escorregado 10 centímetros para o lado direito, eu teria derrubado Letícia.
mas eu escorreguei para frente. Eu bati minha cabeça no granito entre o banheiro e o piso do quarto. Eu lembro que tudo apagou e eu só ouvi ela gritando, e ela ainda estava nua, e eu caí, e eu rapidinho consegui voltar, porque mãe é assim, né? A gente pensa mais no filho. Eu falei assim, meu Deus, e Letícia? Consegui levantar, consegui chegar na porta, só falei com a enfermeira, eu caí. Aí ela veio correndo, me colocou na cama, levou Letícia para a cama, formou um galo muito grande, e... o pessoal, você tem que ir lá embaixo no pronto atendimento. Eu falei, não, mas vamos fazer o curativo em Letícia. Como eu falei, Letícia sentia muita dor durante os curativos. E eu falei, eu não saio daqui enquanto não fizer o curativo nela. Só que nesse dia demorou demais. E eu vi que estava doendo, o galo estava muito grande, eles me deram uma bolsa de gelo. E eu lembro que meu bem estava na estrada, eu conversando com minha irmã pelo WhatsApp, eu falei, Letícia, não vamos contar para ninguém enquanto eu não passar pelo médico, porque eu preciso saber o que aconteceu. E, para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu desci, não foi nada, só ficou o galo. Ele falou assim, daqui umas horas vai diminuir, e, de fato, diminuiu. Então, assim, eu falo assim que Deus me deu a vitória, porque, da mesma forma como eu caí, só machuquei a cabeça, eu podia... Dias depois entrou uma senhora que tinha caído no banheiro, tinha quebrado o fêmur, eu podia ter caído e derrubado Letícia e ter sido... algo pior. Então, eu falo assim, aconteceu a queda? Sim, mas Deus me segurou, me cuidou, né, me livrou do mal. Como eu disse, né, ela estava com a previsão de alta para o dia 5 de setembro. Meu bem, ele veio no dia 4, no dia 5, retornou. Quando foi à tarde, o doutor Alcides chegou lá, ela tinha feito os exames, e o PCR dela, eu nem sabia o que era PCR, lá que eu descobri, né? Que é a proteína C reativa, alguma coisa assim. É a que indica a infecção. E estava dando 54 no dia 3, quando foi no dia 5, 118. Aí ele falou assim, tem alguma coisa. Aí quando ele olhou, e foi logo após o horário de visita, meu bem tinha descido, eu subi, e ele me chamou, falou assim, Renata, tá vendo aqui, ó, tem 2 pontinhos inflamados. Eu vou ter que abrir. E ali na minha frente, nesse dia eu ainda não estava tão forte como eu saí de lá. Eu lembro que eu tive que me segurar no leito do lado, porque eu quase desmaiei. Ele abriu os pontos na minha frente, né? Abriu. E ela gritou. E esses 2 pontinhos é o que está terminando de cicatrizar. Dia 5 de setembro, abriu. Quando foi meados de outubro, já tinha começado a granular, já tinha começado a cicatrizar. E Letícia falou assim, doutor Alcides, ele era um médico muito expressivo, e conversava muito com ela durante o curativo. Ele fazia o curativo todos os dias, inclusive feriado domingo, né, 11 horas da noite. E ela falou assim, doutor Alcides, qual o tamanho da ferida? E isso já tinha cicatrizado assim 2/3. Já estava assim no processo assim. Daqui a pouco a gente está saindo. E ele falou assim, olha, a porta é do tamanho de uma azeitona e lá dentro está do tamanho de um limão. Então, significa que no dia que ele abriu, eram 3 limões. Então, depois, ele falou, não, a parte do músculo já cicatrizou. Então, assim, no dia, eu confesso que eu quase desmaiei, porque eu vi ele abrir na minha frente. Ele até depois falou assim, eu não sabia. Mas eu não sabia que você era tão fraca. Não falou nessas palavras, não. Mas, assim, eu quase desmaiei, porque eu não era acostumada a estar dentro de um hospital. Mas eu falo que até isso Deus cuidou. E hoje, quem faz curativo 4 vezes na semana nela sou eu. Então, assim, até nisso Deus, né, tem cuidado, tem estado conosco. Aí, como eu estava voltando, né, o dia 5 de setembro, ela estava com essa previsão de alta. Abriu os pontos e não teve a alta. Quando foi no dia 6, precisou fazer uma ressonância. Letícia já tinha feito ressonância, né? Agora, se vocês me perguntarem se era com contraste ou sem contraste, eu nem sabia que era contraste, mas ela já tinha feito ressonância, várias. E ela foi encaminhada para o primeiro andar, fez a ressonância. Quando ela chegou no quarto, ela falou assim, mãe, eu estou toda coçando. E eu estava sentada na poltrona. Quando eu olhei, Letícia estava toda vermelha. E eu falei assim, espera aí que eu vou falar com a técnica. Aí eu fui lá, chamei a técnica, falei assim, Letícia está toda vermelha. E voltei para o quarto. Quando eu voltei para o quarto, Letícia já estava com as unhas roxas, já estava com a garganta fechando. E eu corri, chamei, em menos de 15 minutos. Tinha mais de 10 médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem dentro do quarto. E Letícia já estava no oxigênio.
ela teve uma reação, né? Depois de tudo que aconteceu, ela não lembrou, né? Eu até falei que Deus a poupou, mas ela vai ouvir agora o relato do que aconteceu. Ela ficou inconsciente, ela ficou com confusão mental, ela falava coisas que não tinha nexo. A pressão dela foi a 22, o médico deu antialérgico e nada de melhorar, e no oxigênio. Eu só liguei para o meu bem e falei assim, você sobe, que eu não posso descer, deixa Davi na assistente social e sobe, porque ele está passando mal. Esse período durou de 2 horas da tarde a 18 horas. Ela até depois falou assim, eu achei que eu tinha morrido, porque quando eu vi meu pai dentro do quarto, em horário que não era de visita, que já era quase à noite, eu achei que eu tinha morrido. Mas assim, foi um momento muito difícil, foi um momento desesperador. E no dia, graças a Deus, ela não lembrou. Deus apagou da mente dela esse episódio, mas foram assim momentos muito tensos, né? E graças a Deus, no dia ela ficou tranquila. Ô mãe, o que aconteceu? Eu falei, nada, você só teve uma coceirazinha. Isso assim, depois de 4 horas de tensão, 4 horas de desespero, mas ela não lembrava. Aí, isso foi dia 6, quando foi no dia 9, saiu o resultado da ressonância. Tinha dado água no pulmão, derrame pleural. E era uma sexta-feira, e o médico passou lá no quarto e falou que ela ia fazer uma tomografia. Já era por volta de umas 10 horas, 11 horas, e ela foi lá para o primeiro andar fazer essa tomografia. Quando chegou no quarto, o médico falou que ela teria que fazer uma punção. A gente não sabia nem o que era, mas ela já ficou com medo, e ela ficou com muito medo. E eu lembro que, eu falo assim, que Deus cuidava nos mínimos detalhes de tudo. Eu lembro que eu falei, Letícia, vamos orar. Porque lá dentro do hospital eu falo que a rotina é tão dinâmica que não dá tempo assim, de pensar, não. Eu falei assim, vamos orar, porque daqui a pouco você vai. Quando eu comecei a orar, entraram 2 pessoas. Né? Eu falo assim que Deus ele colocou anjos para cuidar de Letícia. A psicóloga da UTI estava tomando café e ela encontrou a enfermeira Priscila, que era também uma outra pessoa, que é uma pessoa maravilhosa que a gente conheceu lá. E elas contaram assim, que uma olhou para a cara da outra e falou assim, vamos ver Letícia? Né? Tipo assim, vamos ver Letícia? Vamos. Elas subiram, que é no 4º andar da UTI, e a gente estava no 7º. E entrou justamente quando eu comecei a oração. Mas por que Deus mandou? Para acalmar Letícia, porque Letícia ela estava com medo. E a psicóloga deixou uma palavra de incentivo, Priscila deixou uma palavra de incentivo, e a doutora Aline falou assim, então vamos orar? Porque, graças a Deus, são 2 servas do Senhor também. E a gente, quando estava em oração, entrou um casal de enfermeiros, né, para buscá-la, para levar para o bloco cirúrgico. E, chegando lá, Letícia teve, acho que, um dos momentos mais difíceis da vida dela. Segundo ela, a anestesia não pegou. Ela saiu de lá, assim, muito abalada. A punção, para quem não sabe, é pegar uma agulha grande, enfiar entre a costela para tirar a água do pulmão. E ela saiu de lá muito abalada, porque ela falou assim, mãe, eu senti todas as dores. Então, assim, eu como mãe, se doía nela, doía mais em mim. Eu falo assim que eu senti a dor dela, acho que ao dobro, ao quadrado, ao cubo, porque se doía nela, doía mais em mim. E eu lembro que teve esse episódio, foi muito traumático para ela, né? Só que, como eu sempre digo, Deus ele é Deus de detalhes. Deus estava cuidando dela nos detalhes. Antes de tudo isso acontecer, tudo começava assim, lá na rotina do hospital, 7 horas da manhã já entrava médico, entrava fisioterapeuta, a doutora Camila, que é uma pessoa maravilhosa que Deus colocou em nosso caminho. Ela é médica clínica geral. E nesse dia, antes da tomografia, antes da punção, ela tinha entrado e falou assim, não, antes de eu contar isso, eu tenho que contar o dia anterior. Na quinta-feira à noite, a gente sempre fazia fisioterapia, eu falei, Letícia, a gente parava assim próximo do elevador e ficava olhando a portaria, né, à noite, assim, as luzes tudo iluminado. Lá é um hospital muito bonito, tem um jardim lindo, e eu parei, né, perto dessa janela, eu falei, Letícia, o que você está com vontade de comer assim que você saiu do hospital? Ela falou assim, mãe, eu queria comer uma pizza. Aí eu falei, eu também. E voltando para o dia 9, a doutora Camila tinha chegado cedinho, 7 e pouca da manhã, e falou assim, Letícia, o que você está com vontade de comer?
Aí ela falou assim, pizza. Ela falou assim, hoje à noite eu vou trazer pizza para você. Né? A gente nem empolgou muito, porque, sei lá, ela podia trazer uma mini pizza. Mas a gente... E depois a gente passou por estudo, né? 10 horas tomografia e depois a punção. E quando foi à tarde, Letícia dormiu. Lá é assim, a janta chegava por volta de 5h30, quando dava umas 6h15 já recolhiam a comida, né? Então, assim, a gente mesmo com uma barriga cheia, querendo comer aquela comida de hospital, eu tinha que comer porque tinha que ficar forte. E Letícia, nessa época, já estava comendo só ovo, porque ela já tinha enjoado da carne, do frango. E eu falei assim, eu vou guardar os ovos cozidos, porque se Letícia acordar com fome, ela come. Porque se a doutora Camila não trouxer nenhuma mini pizza para ela, beleza. Aí, quando deu 19 horas, entra a doutora Camila no nosso quarto, com uma pizza. Eu acho que eu nem conheço a pizzaria, mas eu acho que deve ser uma das melhores, porque pela embalagem, pelo sabor, uma pizza de 8 pedaços, de calabresa, com bacon e uma Coca-Cola de 2 litros. E eu chorei, eu falei, Letícia, humanamente falando, qual a probabilidade da gente estar comendo uma pizza dentro de um hospital? Aí eu cortei, entreguei um pedaço para ela, ela baixou a cabeça e orou em gratidão a Deus. Talvez vocês devem estar falando, mas agradecer por uma pizza. Mas Deus sabia que naquele momento ela precisava de uma pizza, ela precisava de um acalento, porque ela é uma adolescente, que eu falo assim, que ela já viveu coisas muito mais intensas que muito adulto, né? Talvez muito idoso, porque assim, foram dias muito difíceis. Eu acho que se eu for, né, mensurar a dor que ela sentia, tudo que ela passou, nem eu que já passei por 3 cesáreas, uma cirurgia, eu acho que eu nunca senti a dor que ela sentia lá dentro daquele hospital. Mas Deus, naquele momento, sabia que ela precisava daquele pedaço de pizza. E no dia seguinte, no dia 10, a gente teve a visita de alguns irmãos aqui da igreja. Foi um dia muito especial, né? Minha irmã foi, Léo. Não vou falar o nome de todo mundo, não, porque não vou lembrar aqui, não, porque eu estou emocionada. Mas foram, acho que foi 2 carros, né, Léo? Foi 2 carros? Foi 2 carros. E os irmãos chegaram lá, visitaram, oraram com ela. Foi um momento assim, muito especial. Já estava completando 1 mês que a gente estava longe de casa. Então, assim, talvez os irmãos não saibam o bem que vocês fizeram a nós, né? Que estar dentro de um hospital não é fácil. E longe de família, né? Eu estava 24 horas por dia com ela. Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom ter a presença de vocês, a oração de vocês, o abraço de vocês. Mas aí, elas tinham feito curativo e ela dormiu. Ela dormiu e acordou às 18h20. Às 18 horas tinha a troca de plantão e a técnica que tinha pegado o plantão, quando aferiu a saturação dela, estava em 72. Aí ela falou assim, eu vou ter que comunicar para a enfermeira. Aí foi lá, né, porque a saturação, para quem não sabe, o normal acho que é de 96 a 99, não sei. Né, o meu curso não foi 100%, não, mas foi mais ou menos isso. Tinha que estar mais de 90, 95, eu acho. E ela foi lá, comunicou com a enfermeira, e rapidinho já chegou a médica do andar de baixo. Aí eu já pensei, falei, tem alguma coisa estranha. Aí a médica olhou, né, já chegou a médica, uma enfermeira de baixo e uma outra mulher que eu não sei quem era. Chegou 3 pessoas lá. Aí avaliou Letícia, aí depois saiu. Aí depois a enfermeira, que quando tem enfermeira, tem um técnico de enfermagem e a enfermeira me chamou. Falou, olha, a médica achou por bem Letícia ir ser transferida para a sala vermelha, porque a saturação dela está baixa, ela já estava no oxigênio, e se ela precisar de alguma coisa, aqui não tem médico. Fui eu esvaziar o quarto, e a gente desceu. Chegando lá, eu tive o diagnóstico pior da minha vida. O médico, eu falo assim, diagnóstico errado? Não, foi Deus que fez o milagre. O médico, ele olhou, fez uma ultrassom do pulmão dela e falou assim, sua filha está... E falou na frente dela, sua filha está com início de sepse. E o órgão que vai parar nela é o pulmão. Está vendo aqui, ó? Essa parte aqui está toda condensada. E eu vi Letícia chorar, né? Ela estava no oxigênio. E na hora eu sabia que era algo ruim, não sabia o que era.
Mas aí eu vou contar para vocês o que é, porque eu lembro que no dia eu fiz a pesquisa, mandei para o meu bem, eu falei, ora, a sepsis, também chamada de septicemia ou sepsis, é um problema que ocorre nos pacientes com infecções graves, caracterizada por um intenso estado inflamatório em todo o organismo. A sepsis é desencadeada pela invasão da corrente sanguínea por agentes infecciosos, principalmente bactérias ou vírus. Por isso é habitualmente chamada pelo público leigo de infecção do sangue. Bactéria no sangue ou infecção generalizada. De modo simples, a sepse é uma doença que surge quando germes, principalmente bactérias, invadem a corrente sanguínea e provocam uma intensa resposta inflamatória por todo o organismo. Naquele dia, o médico, entre linhas, ele falou, sua filha vai morrer. E o órgão que vai parar nela é o pulmão. Eu lembro que a pressão de Letícia nesse dia foi a 22. E ele falou assim, eu vou encaminhá-la para a UTI. E Letícia começou a chorar. E eu falei assim, eu vou fazer uma chamada de vídeo com seu pai para ele fazer uma oração. E eu lembro que meu bem fez a oração e ela continuou chorando. E eu me ajoelhei ao lado da cama. Eu não lembro as palavras, mas eu orei. Eu orei com intensidade, eu orei em voz alta e falei amém. Quando eu falei amém, o médico da UTI, ele desceu. A UTI ficava no 4º andar, a sala vermelha no 1º andar. Ele desceu. Aí, quando ele desceu, ele olhou o monitor e falou com a enfermeira assim, o que vocês fizeram com ela? Ela não tem sintoma nenhum de ir para a UTI. A enfermeira só falou assim, a mãe acabou de orar. Aí ele falou assim, logo vi. Vocês não fizeram nada. É Deus que fez. E eu lembro que, mesmo assim, Letícia ficou com medo. E eu falei, Letícia, Deus está no controle. A saturação foi para 99, a pressão foi para 13. E ela saiu do oxigênio. Mas, mesmo assim, eles falaram, não, eu vou levar para a UTI para monitorar. Letícia ainda, chorando. E, antes de entrar na UTI, tem que tirar tudo, tem que tirar aliança, brinco e tal, não pode entrar com o celular. Eu passei para ela esse vídeo. Era dia da Marcha para Jesus aqui em Teoflotone. A igreja estava reunida na Praça Tiradentes. Aí Letícia falou assim, mãe, por que eles oraram por mim? Eu falei, porque Deus o quis assim. E eu lembro que na porta da UTI, eu falei, aqui, Letícia, tem um exército de irmãos orando por você. Filha, Letícia, ó Deus, filha do nosso amado pastor Anderson, que está também com sua filha lá em Valadares, no hospital. Senhor, carecendo da tua visita lá, ó Deus. Eu sei que o Senhor já está com ela há muito tempo, mas visita mais uma noite aquela vida, Senhor, restaurando a sua saúde. Nós ordenamos a cura na Cecília em nome de Jesus. Derrama a tua graça, a tua unção. Sabe fazer outra coisa a não ser milagres. Fez milagre na minha vida, fez milagre na vida desse povo aqui, e vai fazer um milagre nessa noite na filha do pastor Anderson. Senhor, visite-a com poder e graça nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, que vive e que reina eternamente. Amém. Vamos profetizar, diga comigo, cura, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. E esse foi o vídeo que eu passei para ela na porta da entrada da UTI. E eu lembro que eu mandei mensagem para o meu bem, mandei mensagem para o Dr. Alcides, 11h30 da noite. Falei, Letícia, que foi encaminhada para a UTI. E no dia seguinte, às 6 horas da manhã, o Dr. Alcides chegou lá. E ele falou assim, Letícia não tem sintoma nenhuma de sepse. Eu falei, doutor, aí expliquei, Eu falei, não, o médico falou, eu orei, Deus curou. Aí ele falou assim, daqui a pouco ela vai para o quarto. Aí teve a troca de plantão, às 7 horas, foi quando eu descobri o motivo que Deus tinha trago uma onda e jogado a gente dentro da UTI. O doutor Alessandro, ele chegou, eu falo assim, todos os médicos, Deus cuidou assim, de colocar pessoas muito humanas para cuidar de Letícia, pessoas que tinham muito zelo, muito carinho, muito amor. E eu lembro que o doutor Alessandro chegou e falou assim, uai, Letícia, que catéter é esse? Catéter é aquela pecinha que fica grudada aqui, por onde ela recebia a medicação.
Eu falei, uai, doutor Alessandro, foi o senhor que colocou. Ele, eu? Que dia? Eu falei, dia 25 de agosto. Resumindo, Deus mandou Letícia para a UTI pela 3ª vez com um propósito. Ela estava com um catéter que já tinha uma bactéria. Nenhum médico, nenhuma enfermeira, nenhuma técnica de enfermagem, eu não sabia. Então, eu estou isenta da responsabilidade. Mas ninguém dentro do hospital descobriu que já tinha passado do tempo. Tinha 18 dias, o ideal era de 10 a 14. Ele falou assim, eu vou mandar tirar esse catéter agora. Tirou, mandou para análise e mandou fazer a hemocultura, que é tirar sangue em 2 lugares diferentes do corpo para ver, né, se tinha a infecção espalhada para o corpo. E, para a honra e glória do Senhor, deu a bactéria na ponta do catéter, mas não tinha espalhado para o corpo. 2 dias depois saiu o resultado, não tinha também ido para o pulmão. Então, assim, como eu sempre digo, a gente passa por momentos difíceis, mas em momento algum Deus nos abandona. Foram momentos, assim, muito difíceis, mas eu sempre falava, Letícia, a gente só tem 2 opções. Isso eu falei com ela, hoje eu falo para mim, numa situação que eu tenho vivido. A gente só tem 2 opções, ou desesperar ou crer. Desesperar nunca vai ser o caminho, então vamos crer. E tinha dias que eu falava com ela, Letícia, a única certeza que eu tenho é que Deus está no controle, né? A única certeza que eu tenho é que Deus está no controle. E foi esse o motivo que Deus agitou as águas e mandou ela para a UTI. Porque se ela tivesse continuado com esse catéter, poderia ter espalhado, aí sim, né, feito essa rebuliço aí, essa infecção generalizada. Mas eu acredito que Deus, Ele estava a todo momento ao nosso lado, porque Ele mandava pessoas assim maravilhosas. Inclusive, nesse dia, também teve a situação de um outro médico, porque eram 2 médicos por UTI. Ele chegou para ela e falou assim, Letícia, porque tinha o coordenador da UTI e o médico da UTI, doutor Antônio. Ele falou assim, Letícia, olha como que Deus é bom. Essa semana Deus me mudou para o lado de cada UTI só para cuidar de você. Então, assim, eu vejo que Deus, Ele realmente, Ele escolheu a dedo quem ia entrar em cada quarto que Letícia passou, que não foram poucos. Mas eu via que Deus, Ele estava no controle, estava cuidando, eram pessoas assim, a maioria serva do Senhor, as que não, mas que só eram tementes a Deus, que reconhecia que Deus estava fazendo. Já estou finalizando. Pode passar? Aí, Letícia, depois desse episódio, ela ficou 1 dia e meio na UTI, foi encaminhada para o quarto, e ela começou a recuperar, começou a fazer as caminhadas dela, né? Mas eu lembro, igual eu falei, teve um dia em outubro que ela perguntou ao médico, o médico falou que já estava do tamanho de um limão, mas teve um dia que eu, né, sabe assim, aquela ansiedade, tipo, está demorando, né? Já tinha passado de 40 dias. Aí eu lembro que eu vi uma frase na internet, e eu li no Facebook, eu falei que aquela frase foi postada para mim, né? E eu li, levantei, Letícia estava dormindo, eu levantei e fui para a janela orar. A frase diz o seguinte, devemos deixar que Deus cuide da ferida e parar de espiar por baixo do curativo. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando, então tira toda a ansiedade. Comecei a orar, comecei a chorar. E como eu falei, Deus é Deus de detalhes. Eu lembro que a porta abriu, entrou uma das fisioterapeutas que atendia a Letícia, Ana Letícia, que o nome da fisioterapeuta era Letícia, e ela simplesmente veio e me abraçou. Eu falo assim, que longe da família, longe dos amigos, longe dos irmãos, não tinha ninguém que me conhecia. Ninguém sabia quem era a Renata. Eu estava ali como acompanhante, mas em todos os momentos que eu precisei, Deus mandou. Eu recebi o abraço dessa Letícia, eu recebi o abraço da moça da recepção, Marinalda, recebi o abraço de umas técnicas que eu não sei o nome, mas em todo momento que eu precisei, Deus mandou um abraço. E era aquele abraço tão aconchegante, assim, que a gente sentia como se fosse o próprio Deus me abraçando. E a Letícia ficou, né, esses 61 dias, e Deus cuidou. Eu falo assim, que Ele cuidou até de tudo, de todos os detalhes. Levantou pessoas para nos abençoar com ofertas. Então, assim, nem essa parte financeira, Deus não deixou a gente se preocupar. E eu agradeço, né, as pessoas que nos ajudaram, nos ombreou com a gente. Então, assim, foram momentos difíceis, mas foram momentos, igual eu falo, foram os piores momentos da minha vida como mãe. Mas eu vivi o sobrenatural, eu vivi o melhor de Deus. Né? Assim, a experiência que eu tive, sempre passei por muitos por muitos desertos. Eu falo que esse foi o vale. Mas, ao mesmo tempo, eu vi o agir de Deus em todos os momentos. Né? Recentemente, a gente tinha ido a Valadares, eu falei assim, Letícia, você se arrependeu de ter feito a cirurgia? Ela falou assim, não.
Então, assim, isso acalmou meu coração, porque como mãe a gente sempre, né? Ai, por que eu fui fazer? Não. Ela falou, eu faria de novo, né? E no dia da alta, eu lembro que a secretária do hospital falou assim para o Dr. Alcides, essas duas, elas são exemplos de paciência. Aí o Dr. Alcides, elas são exemplos de calmaria. Eu nunca vi elas desesperando aqui dentro desse hospital. Eu falei, Dr. Alcides, isso não vem da gente, não. Era Deus. Deus que a cada manhã renovava as nossas forças. Tinha dia que eu dormia numa poltrona, minha coluna doía, à noite eu falava, ai, Senhor, amanhã tem que levantar. Quando o sol nascia, era instantâneo. Deus renovava as minhas forças. Eu acho que se tivesse que correr uma maratona, né? Então, assim, aquele versículo que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu vivi a cada dia. Durante 61 dias, Deus cuidou, Deus renovou as nossas forças. E depois que a gente chegou em casa, Deus mandou, né, uma equipe do Espaço Viver Bem, uma equipe assim, de enfermeiras, de fisioterapeuta, nutricionista, todo mundo assim, com muito amor e zelo, cuidando de Letícia. Então, assim, a recuperação tem sido boa. Ele sempre tem elogiado. A gente encontrou uma médica infectologista também muito boa, muito competente, que está, né, direcionando esse finalzinho de cicatrização. E a gente tem a agradecer a Deus. Lá em Valadares, a gente colocou, igual eu falo, né? Mas Valadares, Deus colocou os melhores médicos, os melhores enfermeiros, os melhores técnicos, os servos dele para cuidar da serva dele. Então, assim, a gente via que era Deus. Eu lembro que teve um dia que a moça da limpeza chegou para mim e falou assim, vocês não têm noção do que Deus está fazendo dentro desse hospital com o exemplo de fé que vocês estão dando. Eu falei, glória a Deus, porque por tudo que a gente passou aqui, se uma vida for tocada, valeu a pena. E teve uma outra situação também, que era um dia de domingo, e entrou uma enfermeira, Luíse, e a outra enfermeira, e a gente estava louvando ao Senhor, tal, e elas falaram assim, nossa, o melhor quarto de entrar é aqui. A gente sente a presença do Senhor. Então, assim, eu vejo que a gente estava dentro daquele hospital, mas a gente continuou sendo luz, né? A gente, em momento algum, deu mau testemunha, em momento algum, a gente desesperou, a gente deu exemplo do que é servir a Deus e passar pela prova, né? Então, volta lá, por favor. Volta no... Esse é o Dr. Alcides, né? O famoso Dr. Alcides, ortopedista. Ele é mestre em dor. Ele foi para a Hungria recentemente, recebeu um certificado. Então, assim, é um médico muito bom. Quem precisar de médico para a coluna, ele é um dos melhores da região de Minas Gerais. Doutora Camila, a doutora que deu a pizza para a Letícia. Ela, assim, não tem tamanho, mas o coração imenso, maravilhosa. Uma pessoa assim, que a cada manhã ela chegava lá e um sorriso, né, levantando o astral de Letícia. Então, assim, foram pessoas maravilhosas que Deus colocou em nossas vidas. Essa aí é a psicóloga doutora Aline. Pessoa assim, uma serva do Senhor, né? E eu falo que quando ela entrava no quarto, era o próprio Deus entrando. Letícia, assim, passou por momentos difíceis, né? Precisou, né, desse acompanhamento, porque a gente sabe que não é fácil. Mas, assim, doutora Aline, a voz, aquela mansidão, né? Eu falo assim que é uma pessoa maravilhosa que o Senhor colocou em nossas vidas. Priscila, né? Doutora Aline e Priscila foi quem entrou no dia da punção. Kelly, que é a de lá. Kelly foi a enfermeira que Deus... Eu sempre falava assim, o homem ele tem o conhecimento, mas que Deus desse a sabedoria aos médicos. E Deus deu sabedoria para Kelly conversar com o Dr. Alcides e começou a usar um produto que agilizou a cicatrização. Então, assim, são pessoas maravilhosas, maravilhosas que Deus colocou em nossas vidas. E teve outras pessoas, equipe de infectologista, a doutora Júnia, que é uma pessoa assim que eu lembro que eu ouvi muito, não conheço, mas é uma pessoa maravilhosa que cuidou de Letícia do primeiro dia até o dia que saiu. É infectologista, teve as assistentes sociais, fisioterapeuta, técnico de enfermagem. Eu não vou pecar falando o nome, mas eu conheço muitos nomes porque eu sou muito comunicativa. E eu conversava com todo mundo dentro do hospital. As meninas da limpeza, da cozinha, as balconistas. A moça da cozinha me deu um abraço tão gostoso no dia da alta. Ela ficou tão feliz com a alta de Letícia, né, o pessoal da recepção. Então, assim, o nosso coração hoje é apenas gratidão. Gratidão a Deus. Temos gratidão aos irmãos que oraram, que ombrearam, carregaram a gente no colo em oração, né? Porque quando a gente está passando pela prova, é tão bom saber que temos uma equipe, né? Eu falo que é uma rede de apoio de oração, né? E graças a Deus a gente pode contar com os irmãos. Os irmãos oraram por nós.
E estamos aqui, alegres, né, agradecidos a vocês e a Deus principalmente, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Assim, a gente tem um vídeo para passar, um resumo. E depois o irmão Rogério, viu, Rogério? Esse louvor também eu cantava muito lá. Que Deus não perdeu o controle em nenhum momento. Se a terra escurecer e o dia não raiar, se a porta não se abrir e a resposta não chegar, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Se a terra escurecer e o dia não raiar, se a chuva não cair e a terra não molhar, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle, tudo está em suas mãos. Basta confiar e acreditar em Deus. Se Ele prometeu, vai cumprir. Sua palavra não volta atrás. É preciso exercer a fé e descansar em Deus. Descansar em Deus. Se a terra escurecer e o dia não raiar, se a chuva não cair e a terra não molhar, Ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle, tudo está em suas mãos. Basta confiar e acreditar em Deus, 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 Deus. Se Ele prometeu, vai cumprir. Sua palavra não volta atrás. É preciso exercer a fé e descansar em Deus, em Deus. Se Ele prometeu, vai cumprir. Sua palavra não volta atrás. É preciso exercer a fé e descansar em Deus. Descansar em Deus. Esse é o Deus que a gente serve, o Deus que tudo pode, o Deus de milagres. Irmão Rogério. Amém? Irmãos, eu me sinto como a irmã Letícia. Eu tenho 4 anos que eu estou andando nos médicos
Eu falei que eu acho que eu vou até estudar medicina para eu mesmo cuidar de mim. Entendeu? Quando eu chego nos médicos, eu já fico ansioso, a pressão sobe. Mas, ô irmãos, eu imagino realmente o que a irmã Renata e o pastor passaram. Filho é o maior presente que Deus nos dá para cuidar. Mas eu creio que Deus coloca anjos em nossas vidas para nos abençoar. Todo lugar que eu vou, sempre tem alguém querendo me ajudar. Mas uma das músicas que eu mais cantei quando eu estava doente, sempre, às vezes eu vou lá para o fundo de casa ouvir ela, e a de Kleber Lucas, aquela Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Agora, tem alguém orando? É muito bonita. Ô, irmãos, não tem nada melhor do que orar por alguém. Eu tenho um amigo, ele é da Igreja Católica, mas a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A esposa dele disse que ele ora por mim todo dia. E às vezes que ele fica lembrando de mim e chorando. Mas sabe o que é isso, irmãos? São as pessoas que nos amam de verdade e que nós podemos contar com ela. Agradeço essa igreja de coração que está sempre lembrando de mim, o pastor Anderson, sempre me deu uma palavra de incentivo, de amor, de carinho. E ama mesmo, irmão, quando alguém estiver doente, pedir uma oração para você, ore mesmo, porque você conforta o coração de muitas pessoas. Amém? Tem alguém orando por nossos alguém tem alguém orando por mim. Olhe por alguém, ora, pela sua família, pelos seus amigos, pelos enfermos. Jesus, tem alguém orando por mim.